Bem-vindos ao projeto Florais de Bá para Todos. Continuando com o Grupo do Medo, hoje falaremos sobre o Aspen, que também faz parte do grupo dos 19 complementares. Este floral relaciona-se com pessoas de grande sensibilidade que, captando muitas vezes as emoções e conflitos do ambiente, podem se desequilibrar, tornando-se vítimas de medos inexplicáveis. Estão presas a muita angústia e ansiedade. A pessoa Aspen sabe usar sua grande sensibilidade para conectar-se, sem medo, a planos mais sutis da consciência e para captar as energias do ambiente. O que lhe atinge provoca o despertar supremo em si mesma, do seu ser. Quando em desequilíbrio, essa pessoa se vê presa a ansiedades, pensamentos e imagens. Pode ser atingida por medos vagos, irracionais, súbitos e inexplicáveis. Dr. Bá comentava que nada se compara a um temor mental desconhecido que traz pavor, ansiedade e pânico sem o menor motivo. A pessoa em estado Aspen, com sua extrema sensibilidade, registra como um sismógrafo todos os conflitos inconscientes dos outros e tudo o que se passa no ambiente em que vive. Reage tal como o choupo da árvore Aspen, que treme à menor brisa. É como se ela possuísse uma antena inconsciente para os conflitos que estão se desenvolvendo nos outros. Sente-se mal, retrai-se, desgasta muita energia ao registrar a atmosfera de trabalho, o corre-corre da vida e a apreensão do dia a dia. Captando as angústias, medos, conflitos e ameaças que pairam no ar, muitas vezes sente terrível ansiedade em festas, no trabalho, etc., que a fazem entrar em pânico e fugir do local. A companhia do outro não ameniza seu medo e não lhe dá proteção, por sentir que seus temores vêm do sobrenatural. Pode sofrer de mania de perseguição, pois sua fantasia provoca percepções vagas, pressentimentos terríveis e presságios inexplicáveis, tais como julgar-se observada por um espírito que a segue por toda parte. Isso faz com que até se volte para trás para conferir a sensação. O medo é considerado pela própria pessoa como absurdo, desproporcional e irracional. É acompanhado de um comportamento defensivo que, para neutralizar o perigo, quase sempre inexistente, efetua uma resposta de fuga que dá alívio ao sentimento de mal-estar. Hoje então falaremos sobre o Aspen. Se o Mimulus trabalha medo muito específico, né? Medo de ladrão, medo de ficar pobre, medo de qualquer coisa que você sabe nominar, sabe pontuar, o Aspen é o medo do desconhecido, é o medo do inexplicável. Normalmente é um medo muito comum a pessoas que têm uma sensibilidade maior, as que a gente chama de sensitivas. O sensitivo, as pessoas às vezes querem tanto ser nominadas como sensitivas, mas é algo que não é bom nem ruim, desde que bem administrada. Em desequilíbrio, ela traz muito transtorno, porque
a pessoa se torna permeável a tudo em sua volta, só que isso diz respeito a uma parte mais sutil, uma parte que não é visível, mas que é energia e tem uma densidade e que afeta as pessoas. Então, uma pessoa sensível, no caso, sensitiva, é capaz de absorver emoções que estão pairando no ar ou que estão pairando no ambiente e que ela não consegue entender nem explicar, ela simplesmente sente. Só que quando isso fica muito exacerbado, sem controle, acaba ocasionando mais problema do que solução. A sensibilidade, ela é interessante desde que bem utilizada, bem dominada e bem administrada. Mas quando você não tem esse equilíbrio, né, essa segurança em lidar com essa qualidade que pode se tornar um defeito se você não souber lidar, acaba sendo um problema porque você fica muito vulnerável, né? Então essa vulnerabilidade vai aumentando de tal forma que perturba o teu dia a dia, perturba as tuas ações, né? Então te deixa com um medo incontrolável e que ninguém consegue te reposicionar ou te acalmar, porque é um medo que não é do aqui, do material, é do suprafísico, né, do metafísico. Então é bastante complicado. Então vamos continuar vendo um pouquinho e lembrando que a sensibilidade ou a sensitividade, mais precisamente, é uma qualidade, como já disse, que não é boa nem ruim, desde que ela existe, né? Assim como você tem olhos castanhos ou olhos verdes, cabelo preto ou cabelo loiro, né? Então é uma característica. Então é importante saber lidar com essa característica para que não se desequilibre, porque é uma qualidade que realmente pode perturbar muito uma pessoa se ela estiver desequilibrada. Então vamos lá. Somatização. Sintomas neurovegetativos do medo, como sudorese, tremores, náuseas, arrepios, taquicardia, sensação de falta de ar, palidez, desmaio. Cianose nas mãos e lábios. Também temos a cefaleia, cãibras, perturbações alimentares, sintomas de patologias renais, de bexiga, do estômago e do fígado, dores musculares por tensões. Bem, a questão da somatização, a primeira coisa que se apresenta é aquela palidez, aquela cianose que é ficar com o lábio azulado, com as mãos pálidas e azuladas também. É tudo ligado a medo, a pânico, tem essas características, principalmente mais acentuadas. E a gente percebe que esse medo também se traduz organicamente por pegar alguns órgãos mais suscetíveis, tipo rim, bexiga, que até na medicina chinesa está muito ligado a essa questão de medo. É, nós vemos também a questão de digestão, principalmente ligada ao estômago, e que ali a gente encontra todo um plexo solar. E a gente tem também a questão de fígado, por exemplo, que também está ligado muito a essa questão mais espiritual. E nós vamos ver que toda essa somatização acontece
de uma forma mais ou menos intensa, conforme o grau de desequilíbrio ou de somatização ou de quanto que a gente está tornando a energia mais sutil, num aspecto ainda mais físico, porque ela está mais aprofundada. É, e também tem uma coisa que é muito característica nessa questão Aspen, que é uma tensão chegando até uma contratura muscular na parte cervical, na parte superior da coluna, né? A sensação é que tem alguém espremendo ali a tua coluna, como se estivesse fazendo uma pressão muito grande. É, então é uma coisa bem característica. E vamos dando continuidade. Crianças Aspen. A criança em desequilíbrio, no sentido Aspen, é a que não consegue elaborar suficientemente os temores e as fantasias inerentes ao seu estágio de desenvolvimento. Por captar em excesso ameaças e medos de seu ambiente exterior, seus temores internos são confirmados por uma realidade sobrecarregada de perigos, agora reais, sem a suficiente segurança afetiva garantida pelo ambiente. A criança no estado de desequilíbrio Aspen apresenta perturbação do sono com pesadelos, terrores noturnos, necessidade de luz ao dormir, medo de dormir sozinha, medos indefinidos, amigos imaginários, fuga impulsiva e inesperada, principalmente de eventos sociais ou de locais com muita gente. Vamos então falar agora sobre a criança Aspen. A criança tem uma sensibilidade muito aflorada, né? Ela é normalmente muito receptiva a todo tipo de coisa. E muitas pessoas não entendem, às vezes, a reação da criança, porque a criança demonstra certos comportamentos que assustam um pouco o mundo adulto. Por exemplo, ela pode estar numa festinha e daqui a pouco ficar totalmente pálida, né? E chega a desmaiar ou sai correndo, quer ir embora daquele lugar. Existem crianças que ficam muito permeáveis a certos ambientes, às vezes até de casa. Pode existir uma desarmonia em casa e que mesmo que você queira parecer que está tudo às mil maravilhas, a criança percebe longe de que as coisas não estão às mil maravilhas, né? Então a criança é muito vulnerável, suscetível, sensível, né? Essa é a palavra. Então, muitas vezes ela não consegue distinguir direito o que é uma coisa mais sutil de uma coisa mais física, né? Então ela mescla um pouco isso dentro dela, fica confuso em termos de comportamento, em termos de entendimento, né? Então ela tem pesadelos, ela começa a gritar, ela se descontrola com coisas que às vezes você não está percebendo o que está acontecendo, mas ela, com a forma dela receber esses estímulos ou confundir esses estímulos, né? Se ela estiver desequilibrada, se ela não tiver harmônica, né? Porque a gente vai crescendo e vai aprendendo e vai se moldando e ao mesmo tempo tomando as rédeas de quem somos nós, mas para a criança isso é muito difícil inicialmente. Então o Aspen pode ajudar muito
em todos esses aspectos que a gente acabou de ver que podem acontecer com a criança. E vamos em frente. Aspen relacionada aos animais. Para todos os animais que ficam nervosos, assustadiços, como se vissem fantasmas. Para todos os animais que apresentam medos sem explicação e pesadelos constantes. Bom, vamos falar de Aspen em relação aos animais. Quem tem um animal de estimação, ou quem adora bichinho, ou animais em geral e tem mais contato, pode descrever direitinho quando o animal é capaz de ter reações bem inesperadas, bem alucinadas, né? Uma vez eu lembro que eu fui fazer um curso numa casa que tinha um gato, né? E eu fui a primeira a chegar e fiquei lá aguardando, sentada numa cadeirinha, numa sala enorme que dava para outros cômodos. O gato alucinadamente corria de um lado para o outro, desesperadamente. E é uma coisa assim muito engraçada, porque parece que eles enxergam, parece que eles sentem coisas que a gente às vezes não consegue nem ver nem sentir. Eu adoraria dizer que a gente só tem esse nível de experiência que é físico e que nós vamos morrer, que tudo acaba e ponto final e voltamos ao barro ou à poeirinha ou o que for. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que existe praticamente um mundo paralelo e que algumas pessoas sentem com mais amplitude, outros não. Não é bom nem ruim, é fato, ok? Vamos lá. Indicações de Aspen. Para medo vago e indefinido, medo do desconhecido. Para pessoas que têm medo ao dormir, medo de fantasmas, calafrio, aperto no coração, sensação à flor da pele, mau agouro, sonho e realidade se misturam, pesadelos, sonambulismo. Para pessoa muito calada, mística, atormentada, para pessoas muito vulneráveis às energias do ambiente, para quem, em consequência do uso de drogas, tenha feito viagens de horror. É recomendado no tratamento de alcoólatras, de crianças maltratadas e de pessoas violentadas ou que sofreram agressões, assaltos ou que vivenciaram guerras ou catástrofes. Para ansiedade, apreensão, maus pressentimentos e presságios. Descrição do floral Aspen por Dr. Bach. Para medos indefinidos e desconhecidos que não têm nem explicação nem razão de ser. O paciente também pode estar apavorado diante do pressentimento de que algo terrível vai acontecer, sem que saiba exatamente o que será. Estes medos indefinidos e inexplicáveis podem obcecá-lo dia e noite. Os que os sofrem costumam ter receio de contar aos demais suas preocupações. Aspen ajuda a lidar com o lado sombrio que está inconsciente, o lado mal trabalhado e negado. Capacita a pessoa a explorar sem medo esferas espirituais superiores, planos mais sutis de consciência, beneficiando a si e aos outros. Bom, acabamos de ver então as indicações, a descrição do Aspen pelo Dr. Bach, e é muito importante a gente não, entre aspas, viajar muito naquilo que a gente sente ou
naquilo que a gente percebe até intuitivamente. Existe uma mescla entre aquilo que a gente sente de fora e aquilo que a gente sente de dentro. Muitas vezes essas coisas se misturam, né? Eu fico preocupada com pessoas que querem tanto ter uma sensibilidade muito aumentada que meio que brincam de faz de conta e começa a fantasiar muito na cabeça muita coisa. Quando você tem a sensibilidade, muitas vezes você não sabe de onde ela simplesmente vem. E do jeito que ela vai, dependendo do valor que você dá a ela. Então é muito importante que a gente esteja equilibrado, que a gente esteja em harmonia, em unidade, com a nossa individualidade fortalecida. A gente não está aqui por acaso, né? Então a gente está aqui para cumprir o destino da gente, cumprir a nossa missão, e é importante que a gente não esteja permeável demais a muitas outras coisas que podem confundir mais do que ajudar. Então, façam um bom uso de Aspen toda vez que sentir que não está entendendo nada, que você simplesmente está muito confusa e você sente que é uma coisa bem mais sutil. Então, cabeça no lugar e equilíbrio é a palavra-chave e poderosa. Equilíbrio sempre. Lembra que as coisas vêm, as coisas vão. E fortaleça todas essas recepções energéticas de uma maneira bastante positiva e mais ainda confie sempre no universo, né? Na força do bem, na força da luz. E quando a gente tem essa confiança, não importa o nível que se esteja lidando, desde o mais material até o mais sutil, essa ligação do eu individual com o eu maior, com o eu universal é primordial, sempre. E nos vemos na próxima. Vamos concluir o Aspen e em breve voltaremos a nos encontrar. Até lá. Aspen proporciona calma e tranquilidade, coragem e determinação. Aspen desenvolve a confiança em si mesmo, diminuindo o medo e a apreensão vaga e inexplicável. Conscientiza de que, por trás do medo, existe algo maior e mais significativo. Uma frase para ser trabalhada enquanto tomamos Aspen. Me sinto seguro e resguardado. Confio plenamente na força e proteção do universo que residem em mim. Quer se tornar ou se aperfeiçoar como terapeuta floral? Saiba como. Gostaria de contribuir com esse projeto e, consequentemente, com os que virão? Saiba como. E vamos em frente.